Neemias surge na história 30 anos depois de Esther. Ou seja, Neemias não nasceu em Jerusalém. Ele era filho de judeus. Anani, seu irmão, que foi a Jerusalém e depois retornou, informou para Neemias o estado de Jerusalém, foi o suficiente para Deus falar com ele e fazer a ele uma chamada. É interessante essa questão de chamada de Deus para nós, porque tem pessoa que acha que só terá a confirmação absoluta de uma chamada se tiver a visão de um anjo, de um fogo, de algo muito espantoso. No caso de Neemias não teve nada disso. E outra coisa, Neemias não era descendente nem filho, nem de profeta, nem de sacerdote e nem de rei. Ele era um homem comum, como qualquer um de nós, que se preocupou com o bem de Jerusalém. Era um homem íntegro e de oração. Liderou a terceira e última caravana de judeus a Jerusalém, e nesse tempo Esdras, quando ele foi, Esdras já estava na cidade há 13 anos. O templo tinha sido reconstruído, mas o muro estava caído e a cidade desolada. Essa é a situação, então, que nós temos da agora para frente, que vai resultar nos 3 pontos da lição de hoje. A oração leva à conquista. Bom, ao receber o relatório, então, daquela viagem de Anani, seu irmão, a Bíblia diz que Neemias leva um impacto que só pode ser Deus, numa hora dessa, traduzindo a situação numa chamada. E a Bíblia diz que ele assenta, chora, a Bíblia diz que lamenta por alguns dias e depois aplica a oração e ao jejum perante o Deus dos céus. E é aí que entra o valor da oração. A oração nos põe em contato com o céu. A oração é um canal que nos dá acesso a um relacionamento com o Deus eterno. A oração é muito mais do que nós imaginamos, é muito mais do que nós pensamos. Tem orações longas na Bíblia e tem orações curtinhas na Bíblia, todas, ambas poderosas. O caso de Neemias era uma das orações mais curtas. Ele orava sempre. As suas orações eram rápidas, curtas e precisas. Perguntaram uma vez para Dwight Lyman Moody, disse: o senhor ora muito tempo, né? Ele disse: eu costumo orar uns 10 minutos. Alguém se assustou. Disse: 10 minutos, pastor? Ele disse: sim, só que eu não me lembro ficar também mais de 10 minutos sem orar. Então, esta é a vida de oração que Paulo disse: orai sem cessar. E que é muito importante a gente criar esse hábito. Acho que com o tempo e com a idade a gente obrigatoriamente cria esse hábito. Né, pastor Genesmar? Hoje a gente está na volta do dia, você lembra de um neto, você lembra do filho, você lembra da esposa, você lembra de um irmão, e você passa o dia inteiro, acaba que você passa o dia inteiro orando. Os obstáculos que são aparentemente intransponíveis podem ser superados pela oração. Foi o caso de Neemias. Porque Neemias estava diante de uma obra gigantesca e ele não tinha a menor possibilidade de começar a resolver aquele problema, mas o problema caiu dentro do coração dele como um fardo, como uma incumbência, como um peso de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa. E nós notamos, por exemplo, né, que quando Moisés orou a Deus, Deus revogou o juízo que ele já tinha decretado contra Israel. Porque Deus tinha dito: Moisés, vou destruir esse povo, vou fazer outra nação de ti. Moisés disse: não, Senhor, não destrói não. E Moisés entrou na presença de Deus e lá no final Deus disse: tá bem, mudei então de ideia, não vou fazer mais o que você está pedindo. Isaac orou por Rebeca e Deus deu àquela mulher estéril filhos. Ana orou a Deus, Deus lhe deu Samuel. O rei Ezequias orou e Deus ampliou seus dias de vida, sendo que também já tinha um decreto. Deus tinha dito para Isaías: vai lá e diz para ele que chegou o fim. Põe a tua casa em ordem, porque não viverás. Ezequias chorou, orou. Antes de Isaías sair do palácio, Deus diz: volta, eu vou revogar. Eu vou revogar a sentença, e diz para Neemias, para Ezequias, que ele vai ter mais 15 anos de vida.
Então, oração, irmãos, é algo profundo, poderoso. Eu estava, no final do mês de agosto de 2001, eu estava no centro aí da capital, aqui da capital, com um pastor, numa agência de viagens. Nós estávamos acabando de preencher os formulários para uma viagem que a gente ia fazer nos Estados Unidos. E o programa era o seguinte, nós estávamos no mês de agosto, a gente ia sair no final de agosto para voltar no dia 11 de setembro. Retornar 11 de setembro de 2001. Você lembra dessa data? Era o programa nosso. Eu estava dentro da sala ali da agência de viagens, e a moça fazendo os cadastros e tal, e deu uma folguinha, eu me levantei, me deu uma inquietação, eu me levantei. As portas de vidros, eu saí perto da porta, fiquei olhando, era perto ali da Avenida Goiás, e os carros passando, e eu orei a Deus, ali em pé, silenciosamente, disse: Senhor, abençoa essa viagem, por favor, nos guie em tudo, nos ajuda. Eu voltei, falei: pastor Edilson, por que nós estamos programando essa viagem para voltar dia 11? Ele falou: pastor, eu pensei que é porque o senhor estava com pressa de ir, a gente voltar, não ficar muito... A gente ia participar do encontro de pastores lá. Eu falei: não, eu, por acaso, acho que nós comentamos isso, eu achei que também era você que queria voltar. Ele disse: não, eu estou livre, a viagem desse tamanho a gente pode aproveitar um pouco mais. Eu falei: então vamos adiar agora, para o dia 18. Nós adiamos, dia 18. Dia 11 de setembro, eu estava já em Atlanta, o meu amigo pastor tinha ficado em Boston, e eu já estava dentro do aeroporto para ir para Pompano Beach. Quando o aeroporto começa a fechar, o que está acontecendo? Ela disse: problemas em Nova York, os prédios estão caindo. Saímos do aeroporto e voltamos para casa em Atlanta, e chegamos lá, televisão ligada, já 24 horas por dia, televisão ligada, mostrando o maior atentado terrorista do mundo, da história. Irmãos, um dos aviões que atingiu a Torre Gêmeas, uma das torres, saiu de Boston. E a gente ia sair de Boston para o Brasil, tinha que ser um voo internacional, porque eles queriam um avião explosivo, com um tanque grande, com muito combustível, para chocar com as torres e derrubar tudo. Então, nós teríamos toda a possibilidade de estar dentro daquele avião. Eu teria virado fumaça, que não estaria aqui hoje de manhã. Uma oração dentro daquela agência de viagem. Eu não sei, acho que até as orações é Deus que inspira e toca na gente para orar em momentos tão precisos, tão necessários. Mas só louvo a Deus. Jesus, eu estava dentro do maior atentado terrorista da história. E o Senhor nos livrou, e o Senhor nos guardou. Só Deus pode fazer isso, né? Por isso que o inimigo tenta nos impedir de orar. Provavelmente Neemias teve uma grande luta, porque ele foi para a oração e para o jejum. Ele clamou a Deus desesperadamente, além de que ele estava buscando o bem do povo de Deus e de Jerusalém. Ele, sem dúvida alguma, tinha, como já foi dito nesta manhã, tinha que abrir mão de toda a estrutura que sustentava a vida dele, os privilégios, tudo que estava ao seu redor tinha que ser renunciado. O inimigo não quer que tenhamos uma vida de oração, por isso procura nos deixar ocupados e cansados demais para orar. Esse é um dos grandes inimigos da vida de oração. Excesso de trabalho, cansaço e às vezes a distração. Hoje nós estamos correndo um risco muito grande, porque a distração, as coisas que distraem a mente, está muito acessível, né? Então temos que ter muito cuidado. Temos que realmente tomar a oração como um ministério, como um dever, porque nós não podemos viver sem oração. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Salmo 32, verso 6. Santidade e oração. Aquele que é santo, ora. Este é um atestado de santidade. Oração. Princípio de número 1. Vou trabalhar como se tudo dependesse de mim. Vou orar sabendo que tudo depende de Deus.
Existem pilares que estão sustentando a grande batalha espiritual. A santificação, que fecha as brechas para o inimigo não entrar. Santificação é realmente, guardar-se do pecado. A Bíblia diz que se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Segundo, a fé que nos mantém estáveis. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, não se abala, permanece para sempre. E a submissão à palavra de Deus, que nos mantém protegidos. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará a tua alma. Salmo 121. Eu converti em 1976. Então Deus me deu um amor muito grande pela palavra dele. Naquele ano de 76, eu li a Bíblia inteira. E dentro do programa meu de conhecer a palavra, Deus me deu alguns livros acessórios. Deus colocou na minha mão. Um desses livros foi aquele livro que muitos de vocês já leram, Daniel Berg, O Enviado por Deus. E eu fui ler. Foi muito importante para mim no início da minha fé, porque eu conhecia a história das Assembleias de Deus na raiz. E Daniel Berg, interessante, eu estava lembrando outro dia, eu não conheço uma pregação de Daniel Berg. Nunca vi uma mensagem de Daniel Berg. Só que quando eu li sobre a vida dele, no livro descreve muito a vida de oração de Daniel Berg. Gunnar Wingre, que era o companheiro dele, era mais erudito, mais teológico. Mas Daniel Berg era o homem do altar. Oração. Parece que ele era mais simples, parece que ele tinha um pouco mais de dificuldade talvez de pregar, porque Gunnar Wingre era o pregador por excelência. Mas então, Daniel Berg era o homem da oração. E eu nunca ouvi nenhuma mensagem de Daniel Berg, mas eu nunca me esqueci da vida de Daniel Berg. Isso me faz pensar que você pode esquecer das pregações de um pregador, mas se você conviver com ele e conhecer a vida dele de oração, você nunca mais vai esquecer dele. Eu nunca esqueci mais de Daniel Berg. 76. Quando foi em 78, eu comecei a trabalhar no Bradesco, aqui da 24 de outubro. 78. Quando foi em 81, Deus me falou aberta e claramente, deixa tudo, vai para o seminário. Eu larguei tudo, pedi a rescisão do meu trabalho, olha que eu tinha um bom trabalho naquela época, e fui para o seminário. Quando eu fui para o seminário, Deus me deu o privilégio de levar mais 5 jovens comigo, que os pais pediram, leva pastor, olha, aliás, eu não era pastor nessa época, era o irmão Elcio, leva o irmão Elcio e cuida deles, para que eles também sejam obreiros e tal. E eu levei 5 jovens comigo, depois eu levei mais, eu levei uns 15 jovens de Goiás para o seminário, na época que eu estava lá no seminário, de Pindamonhangaba. Aí a curiosidade é esta, eu estou no seminário e tinha uma casa, que foi a casa que o pastor João Colenda começou o seminário. Ele comprou uma chacrinha pequena, uns 4.000 metros, dentro da cidade de Pindamonhangaba, e tinha uma casa, ele foi morar na casa, e para iniciar o seminário, ele começou dentro da casa dele. Separou alguns quartos para receber os primeiros alunos. Os primeiros alunos chegaram lá, de Minas, de alguns lugares, eram um pouquinho, 8 alunos, por aí. E essa casa ficou. Ele fez uma outra casa, foi morar nela, o pastor João Colenda, o seminário começou a crescer. Quando eu cheguei lá, essa casa eram quartos, tinha virado quartos. E eu fui morar num dos quartos dessa casa com mais 3 colegas. A gente morava, no mínimo, era 4 por cada quarto. E um dia a gente estava lá nesse quartinho, bem simples, a casa era bem velha. O pastor João Colenda chegou ali para olhar, conversar, falar alguma coisa, e ele entrou naquele quarto, deu uma olhada, e olhou para mim, para os outros companheiros, e disse assim, vocês sabiam que o Daniel Berg era hospedado, quando ele vinha de São Paulo para o Rio, ou do Rio para São Paulo, ele passava aqui no seminário, o seminário começou em 58, ele disse, ele passava por aqui, sempre ele dormia, posava por aqui, para seguir viagem no outro dia.
Sabia que era aqui nesse quarto que ele dormia? Eu disse, não acredito, pastor. Quando ele disse, era. Daniel Berg dormiu aí, capaz que foi numa dessas camas que você dorme. Aquilo parecia ser muito simples, mas vocês não imaginam o impacto que aquilo trouxe para a minha vida. Eu não sei se para os outros companheiros do quarto, mas para mim foi demais. Realmente, eu lembrava dele e pensava assim, ele orou aqui dentro desse quarto. Ele ajoelhou aqui dentro desse quarto. Meu compromisso com a oração ficou bem melhor depois desse dia. Eu parece que ganhei força para orar. E aí, claro, e você lembra, eu lembrei que o Billy Graham, quando era bem jovem, estava no seminário também, o professor dele disse, Billy Graham e a turma toda, ele disse, eu vou levar vocês na Inglaterra, na casa de John Wesley. John Wesley, pregador, que viveu no ano 1700, século XVIII. Mas foi o maior pregador que a Inglaterra já conheceu. Wesley implantou o movimento da santidade, criou a igreja metodista, era um catedrático, professor de universidade e um pregador brilhante. E ele pregava, não era só em grandes catedrais, não, ele pregava nas esquinas das ruas. Ele pregava 3 sermões todo dia. Naquela época que tinha só cavalo e carruagem, ele andou 600 mil quilômetros pregando o evangelho. Ele escreveu 233 livros. João Wesley. Ele pregou mais de 40 mil sermões. A casa de John Wesley tinha virado um museu de visita, turismo, de crentes do mundo inteiro que queria passar por lá. E a casa estava intacta, preservada. Naquela época ainda podia até tocar nas coisas que estavam lá dentro. E eles entraram, o professor disse, a casa é esta, vamos entrar. E os alunos entraram. E o guia foi mostrando, olha, aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui não sei o quê, e tal. Deixou o último lugar para passar, foi o quarto de John Wesley. Aí quando entraram no quarto, quartinho pequeno, uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira, e eles ficaram lá e disseram, olha, aqui é a quarto, aqui nasceram os maiores sermões de John Wesley, aqui dentro. E alguém olhou, ao lado da cama tinha um tapete. E alguém disse, esse tapete? Ele disse, esse tapete, por incrível que pareça, foi preservado, é da época de John Wesley, e temos certeza de que ele ajoelhou aqui muitas vezes para orar. Aqueles alunos ficaram assim, Billy Graham, então, eles vamos embora, terminou a visita, todo mundo foi saindo, entraram no ônibus, e aí, está faltando um, está faltando o Billy Graham. Cadê o Billy Graham? Ele está para trás, ele ficou lá dentro da casa, provavelmente. Vai alguém olhar. Billy Graham tinha ficado, um aluno que voltou para encontrá-lo, olhou aqui, olhou acolá, não achou, entrou no quarto, ele estava de joelhos em cima do tapete, chorando igual uma criança e dizendo, Deus, se tu puder, podes usar o teu filho, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim também. E chorava, e o colega chegou, não sabia se chamava, se não chamava, mas o professor disse, ande rápido que temos horário para voltar. E ele bateu nas costas de Billy Graham e disse, Billy Graham, vamos, estamos todo mundo no ônibus, só falta você. Ele levantou, enxugando as lágrimas, dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. E nós conhecemos a história, Billy Graham depois se tornou grande embaixador de Deus no mundo inteiro. Então a oração é igual uma eletricidade, igual um poder mesmo. É uma virtude que entra no coração do homem. Quando você descobre esse caminho, ninguém mais vai segurar você. Pastor Genismar, nós saímos nessa época, converti anos 76, 77. 77 eu fui o líder dos jovens, 78. A gente reunia grupos de jovens, arrumava uns carros avulsos, 3, 4 carros, e enchia de jovens, e íamos lá para a fazenda Tamanduá. Às vezes a gente chegava lá já 11 horas da noite, para orar naquele templozinho, que eu não sei hoje o local que ele era mais, mas era ali, onde é o Garavelo. E o irmão Jabes, às vezes cansado, porque trabalhava acho que na roça, ali por perto, que ali era fazenda, acho que muito cansado, já estava dormindo, lógico. E a gente acordava ele acordava com alegria, disse, vocês vieram orar de novo, que a gente ia volta e meia orar lá. Se vieram orar de novo, sim, pastor. Sim, irmão, nós podemos orar, se o senhor permite. Que isso, irmão? Enquanto vocês estão orando aqui, eu tenho que descansar, mas eu estou com vocês, está no Espírito. Não, irmão, já vai descansar, deixa a gente. Ele ligava um lampião que não tinha luz elétrica, e a gente entrava para o templo e ia orar.
e orar. A noite toda, porque naquela época é o seguinte, você chegava às 10, 11 horas, você não saía antes das 5h30 da manhã de jeito nenhum. Nós tínhamos levado um grupo de jovens e um casal de novo convertido, numa dessas orações. Irmão Jabes arrumou tudo, acendeu esse lampião. Nós falamos para ele, coloca a luz bem baixinha, irmão Jabes, não sinto muita claridade não. A gente vai orar mesmo. E a gente começou a orar lá pelas 11, 11h30, meia-noite. Estava difícil para orar. Estava difícil para orar. Lá pela meia-noite e meia, parece que a gente estava arrastando um caminhão nas costas. Deus tocou no meu coração uma coisa muito importante, que eu, novo ainda crente, me levantei e disse, irmão, tem algo que está impedindo essa oração. O que será isto? Eu falei, Deus quer tocar nossas vidas. Nós nunca viemos aqui que não tivesse batismo com o Espírito Santo, que não tivesse renovação do Espírito. Aí o irmão levantou chorando e disse, o problema é comigo, irmão Elcio. Deixa eu dar uma palavra. E ele fez uma confissão de erros, pecados. Outro levantou e disse, eu também quero abrir meu coração, quero colocar minha vida no altar. E depois de uns 3 darem essas palavras, eu tomei a palavra de Deus e disse, irmãos, vamos concordar agora com que o perdão de Deus seja aplicado então a esses irmãos e a todos nós, que somos todos pecadores. E os irmãos disseram, vamos concordar com a palavra. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a palavra de Deus? Sim. É verdadeira? Sim. Então, diabo, você está expulso. Em nome de Jesus, você não vai acusar mais ninguém. E nós estamos perdoados pelo sangue de Jesus. Quando eu falei isso, começou uma oração muito forte. E houve um grito. E deixei. Falei, vamos orar. Agora Deus começou a operar. E fomos orando, era já lá pelas 4 horas da manhã, quando a oração diminuiu um pouco, eu voltei a tomar a palavra, falei, irmãos, Deus está presente, não tem algo a mais para Deus fazer? Quando nós começamos a orar, eu escutei um grito, a menina, que olha, eles não tinham experiência nenhuma com a fé, com a igreja, eles eram recém-chegados. A menina disse, irmão Elcio, quando o senhor lembrou a palavra de Deus a nós, e a gente orou, e o Senhor disse, então nós concordamos que todos sejam perdoados pela conversão e arrependimento, e o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. O Senhor disse, o diabo está derrotado. Ela disse assim, eu vi quando ele saiu, igual um relâmpago, e passou por aquela porta fechada, e foi embora. Ela disse, foi nítido quando começamos a orar, e eu dei um grito porque eu assustei. Deus mostrou só para ela. E a gente foi até amanhã, orando. Então, oração é um combate, é uma guerra espiritual. Neemias teve fé. A prova da bênção de Deus na vida de Neemias não estava na ausência das lutas, mas na provisão dos recursos necessários para a obra, dos livramentos das astúcias dos inimigos, do sucesso da reconstrução, do avivamento do povo de Deus. Neemias era um homem de fé. A primeira perguntinha é, o que é fé? Vamos dar uma definição bem simples. Fé é a certeza de que algo que queremos vai acontecer. Fé é uma visão antecipada do sucesso, da concretização de um plano que está no coração de Deus, e ele vai passando para o nosso coração. Você só obtém essa visão porque você tem fé. A fé abre esta revelação. Neemias imaginou Jerusalém, não segundo a descrição de Anani, mas segundo a descrição de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. A fé inicia quando olhamos para Deus. Deus disse, olhai para mim e sereis salvos. Não é preciso ter fé para ser salvo? Então, disse, olha para mim, vocês vão ter a fé para ser salvo. Então, Neemias tinha um conteúdo de Deus. Então, ele olhou para Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando se olha para Deus, a fé vem. A fé
surge. Segundo, a fé cresce à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Terceiro, a fé fortalece quando escolhemos fazer a vontade de Deus. Neemias fez o que Deus pôs em seu coração. Diz assim: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Outra coisa importante, a fé genuína nos revela as coisas que nós esperamos. Aqui tem um ponto interessante, capítulo 2 de Neemias. E Neemias não fala nada para ninguém, a Bíblia diz assim: fiquei 3 dias em Jerusalém. Mas nos versos, então, 12, 13, 15, diz assim, no primeiro verso, 12, e de noite saí, e ele faz uma inspeção. Depois, no verso 13, diz, e de noite saí, novamente, a segunda noite, e ele disse, vi as ruínas e os muros caídos. No verso 15, diz que ele saiu, fez o percurso, e depois diz assim, e contemplei os muros. Percebe a diferença? A ideia que tem ali é que no primeira noite ele viu a ruína, na segunda noite ele contemplou e confirmou a ruína, mas na terceira noite ele diz assim, contemplei os muros, não fala de ruína, ele viu os muros reconstruídos, é a fé. Irmãos, o pastor Poyang-Shu lá da Coreia, a gente vê vídeos de irmãos que foram lá, é muito lindo. Então bem na entrada, é um prédio imenso de grande, tem elevadores, você pega o elevador na entrada principal, vai já para a galeria número 3, número 4. Você escolhe ficar na nave do tempo, se você chegar muito cedo, né, você acha um lugarzinho. Se você não achar, você vai pegando o elevador, vai subindo para as galerias. Mas bem na entrada tem uma sala de memórias. Aí tem a foto do pastor Poyang-Shu, ele é humilde, ele é simples, já faleceu. Mas tem a foto dele, tem um terno dele, tem a Bíblia que ele lia, os óculos, e tem um vídeo, às vezes, dele pregando. Então é muito bonito, assim, aquela sala de memórias. E tem uma réplica da barraca de lonas que ele ganhou do exército americano, onde ele começou a pregar o evangelho na Coreia depois da Segunda Guerra Mundial. A Coreia estava arrasada, só pobreza, não tinha mais nada. E tem a réplica, é uma tendazinha de lona. Aí você tira os olhos dali e dá uma olhada ao redor, você vai ver um templo suntuosíssimo, um dos maiores do mundo, para abrigar a maior igreja do mundo, que em termos de membro, ninguém nunca superou a igreja da Coreia, né? Aí você fica pensando assim, meu Deus, como é que pode sair de uma situação de extrema pobreza, de extrema penúria, um pastor estava morrendo antes de ser crente, antes de se converter, estava morrendo, né? Tuberculose, estava morrendo. Vai uma irmã, entra no quarto dele e diz, olha, Jesus quer te salvar de cura. Ele era budista. Ele diz, eu sou budista. Ele diz, tudo bem, você pode ser o que for, mas só Jesus cura, só Jesus salva. Ele diz, mas como assim tal? E ela prega para ele, faz uma oração e vai embora. De repente, ele percebe que Deus está curando ele milagrosamente, ele se converte a Jesus. E começa a pregar nessa barraca de lona, e resulta na maior igreja pentecostal do mundo. Do mundo. Ele dá tanto valor à oração, que eles compraram uma montanha, um monte lá em Seul, na Coreia, para fazer um lugar de oração para a igreja. Vai gente do mundo inteiro orar nesse monte. Está lá do mesmo jeito, tem orações permanentes, ônibus fazendo o circuito para levar e trazer gente para orar. Aleluia! Vamos para frente. Depois da inspeção, Neemias descobriu que os alicerces antigos estavam lá e não deviam ser removidos. Por que ele fez aquela inspeção todinha? Eu interpreto que ele estava realmente conferindo os alicerces. E ele diz, os alicerces estão no mesmo lugar, não vamos removê-los. Isso aqui tem uma mensagem, não tem não? Bem bonita. Olha bem, quando a gente entra no ministério, todos nós somos assim, nós ficamos entusiasmados, a gente quer pregar uma coisa que ninguém pregou, a gente quer lançar um projeto que ninguém nunca fez, não é isso? Mas só que tem um detalhe, às vezes a gente, neste afã de ser inédito, de inovar,
nós às vezes começamos a mexer em fundamentos que não podem ser mexidos, fundamentos antigos. Irmão, tem muita coisa no Evangelho, no Reino de Deus, que não pode ser tirado do lugar, entendeu? Às vezes o irmão vem, coloca essa caixinha aqui, ela é o melhor lugar para ela aqui, mas por lá funciona também. No Reino de Deus é assim não. Tem coisas que se tirar do lugar, não vai funcionar. Então a gente tem que saber o que é irremovível e o que é movível. Tem coisa que não pode remover. O profeta Jeremias disse assim: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Jeremias 6,16. Nesse ponto aqui, eu deixo uma mensagem aqui para os novos obreiros. Vamos ler juntos? Nunca retire uma cerca sem primeiro perguntar por que ela foi construída. Neemias voltou com o muro para o seu alicerce original. Resumindo tudo, e para terminar, o ponto de número 3, a primazia da palavra seria o terceiro ponto, que eu não vou comentar para não ultrapassar muito, mas lembrando só um detalhe importante: a Bíblia Sagrada é fundamento irremovível do reino de Deus, da igreja do Senhor. A palavra do Senhor, os 66 livros que nós temos hoje, completos, concluídos, fechados, foi já confirmado, irmãos. Às vezes aí uns obreiros novos, umas coisas de internet, porque a Bíblia não sei o quê. Irmãos, isso já foi confirmado, isso já foi estabelecido. Os 66 livros canônicos é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. E não precisa ser muito inteligente para entender isso, não. Arrume 66, arrume 40, aliás, 40 escritores agora, por aí, manda cada um para uma chácara, uma fazenda, diz, escreva o que der na sua cabeça por lá, e traga depois para a gente juntar para ver o que deu. Como dizia o pastor Antônio Gilberto, vai ser uma Babel indecifrável. Não é isso que a Bíblia é. 40 escritores, mais de 1.600 anos para fazer tudo aquilo, escrever tudo aquilo, reunidos, juntos, como hoje temos no volume da Bíblia. É a maior e a mais perfeita harmonia de pensamentos, ideias, princípios, projetos, revelações, tudo coerente, tudo ajustado. Não precisava de mais do que isso para o mundo inteiro dizer, este é o livro. O cânon do Velho Testamento foi fechado na época de Esdras. Esdras, o escriba, o sacerdote, que reuniu os livros do Velho Testamento e fez um volume, fechou o cânon. O cânon do Novo Testamento foi fechado no segundo século. No segundo século, o último livro do Novo Testamento foi Apocalipse, escrito no ano 96. As cartas de João foram as últimas, no ano 85, as cartas e o Evangelho. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, que fala que a palavra de Deus inspirada é proveitosa para redarguir, corrigir, etc. Paulo estava falando ali de escritos que ele mesmo já tinha escrito. Pedro, depois referindo aos escritos de Paulo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18, ele diz assim, Paulo escreveu coisas difíceis de entender, os quais os indoutos torcem as escrituras. Pedro chama os escritos de Paulo de escrituras. No segundo século, o cânon do Novo Testamento estava escrito. Todos os outros livros religiosos que tinha foram excluídos. O que ficou? Os 27 livros. Por que eles ficaram? Porque eles foram comprovados pelas igrejas. Porque eles eram escritos por apóstolos. Porque se não era por um apóstolo, era por alguém que estava ligado aos apóstolos, bem ligado. Porque eles tinham unidade. Porque eles tinham a confirmação divina. No ano 397, o Concílio de Cartago publica a lista dos 27 livros, dizendo, estes livros estão definitivamente confirmados como Escritura Sagrada. É o cânon do Novo Testamento fechado. E acabou. Desde então, a palavra de Deus é respeitada.
A Bíblia Sagrada é respeitada como a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus. Portanto, essa foi a última parte da lição, porque Neemias e Esdras agora chamam o povo para a palavra. E aí tem aquele lindo culto lá do capítulo 8, que nós nem vamos pensar nele hoje. Conclusão, para terminar, temos que ler junto também. Vamos lá? Que o Espírito Santo nos ajude a extrair e aplicar os princípios bíblicos presentes no livro de Neemias para vencermos os desafios ao longo da jornada cristã. Aquele que nos chamou para esta grande obra é fiel e poderoso para nos suprir, fortalecer e sustentar. Oremos e agradeçamos a Deus. Obrigado, Senhor, Deus Santo, Deus vivo e poderoso. Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. Nós estamos na Tua dispensação do agir, do mover do Teu Espírito, entregando tudo em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa reacender essa chama em nossos corações a todos os dias, todos os momentos. Sejamos, Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que crê, uma igreja que tem a palavra viva de Deus